Olá a todos, seja bem-vinda, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar nesse episódio acompanhado da minha companheira do Longidade, Poliana Souza, que está aqui ao meu lado. Olá. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas da área. No episódio de hoje, vamos falar sobre vacinas, mitos e verdades. E para se manter por dentro das novidades para o público 60 a mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também de compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. O nosso convidado de hoje é o médico Dr. Luiz Fernando Aranha Camargo. Dr. Luiz Fernando é infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein e também professor de Medicina e Infectologia da Faculdade de Ciências da Saúde Albert Einstein. Olá, Dr. Luiz, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Oi, Morgane. Oi, Polly. Prazer é todo meu. Espero poder ajudar aí quem está nos vendo e quem está nos ouvindo. Ok. Então, o que a gente vem observando é um aumento da expectativa, né, da população, né? E claro que tem toda a evolução da medicina, mas a gente sabe muito, assim, até pela história da medicina, que as questões infecciosas têm um papel importante, né? E a gente não poderia deixar de fora as vacinas, né? A própria história das vacinas. Eu acho que isso foi um dos grandes avanços que a medicina teve e que permitiu com que aumentasse a expectativa de vida da população. Então, para a gente começar, doutor Luiz, assim, o que é a vacina, né? Assim, por que nós chamamos de vacina e como que ela é, o que ela faz, como que ela funciona? Então, assim, primeiro, antes de entender a vacina, vamos entender uma infecção. O que é uma infecção? Um agente infeccioso, qualquer que seja ele, uma bactéria, um vírus, um protozoário, um fungo, ele adentra o nosso organismo e ele desencadeia, por parte do nosso próprio organismo, uma resposta imune, que é um mecanismo complexo que envolve anticorpos e células, que vai fazer duas coisas. Vai combater essa infecção, às vezes junto com outras coisas, como antibiótico, antiviral, mas ele ajuda a combater um evento infeccioso. E no mesmo evento infeccioso, ele desenvolve imunidade contra esse agente, através de células de memória, quando o organismo for novamente desafiado por esse agente infeccioso, nós temos células de memória que voltam a desencadear aquela resposta imunológica para prevenir dessa vez ou eventualmente para deixar menos grave uma nova infecção. O que a vacina faz é simplesmente mimetizar isso sem a gente ter a infecção. Então, ele pega as bactérias, ou os vírus, ou uma parte deles, ou o vírus atenuado, o vírus vivo, ou uma parte da bactéria, uma parte do vírus, ou o vírus inteiro, e você injeta nos pacientes e mimetiza essa resposta imunológica que a própria infecção original produz, com o objetivo, quer dizer, você faz isso antes da pessoa se ter a doença, e, portanto, o teu objetivo é ou evitar que esta infecção ocorra por já haver uma imunidade instalada, ou, se no caso de você não conseguir evitá-la, que você faça com que as pessoas tenham uma infecção mais leve, com uma gravidade menor. Tá? Ok. E como que ela se desenvolveu, a vacina? Ela se desenvolveu por um conhecimento, vamos dizer, popular, tá? No século XVIII, talvez até antes. Muitas pessoas, não médicos, se inoculavam com agentes infecciosos para evitar uma infecção. Esse é um conhecimento, vamos dizer, popular. Quem transformou isso em algo um pouquinho mais científico foi um médico, um pesquisador anglo-francês, Edward Jenner, ou Genet, que ele fez uma observação muito simples. Ele não foi o primeiro a fazer isso, ele foi o primeiro a transformar isso num conhecimento científico um pouquinho mais amplo. Ele percebia que as pessoas que ordenhavam vacas e tinham uma doença que era a varíola das vacas, que pegava por contato com as vacas, ele observou
que essas pessoas não desenvolviam varíola. Varíola é uma doença extinta até hoje, felizmente, que chegou a matar 10 a 20% da população do mundo naquela época, século XVIII, XVII, é uma doença muito grave, felizmente extinta, mas ele observava que quem contraía a varíola da vaca, que era uma doença leve, que afetava as mãos, basicamente, não era uma doença sistêmica, essas pessoas ficavam imunes à varíola. Uma observação, é um cientista. O cientista faz isso, ele consegue ver coisas que as pessoas não prestam muita atenção, né? E o que ele fez? Ele pegou uma parte das úlceras, né, das mãos das pessoas que tinham varíola e ele injetou nas pessoas para prevenir a varíola. E teve sucesso. Ele mostrou que quando ele fazia essa injeção da varíola da vaca, as pessoas não tinham varíola depois. E a varíola é uma doença mortal. Claro que depois o governo britânico melhorou a prática, né? Em vez de pegar a secreção diretamente das pessoas, isolou, fez um isolado daquele material um pouquinho mais higiênico, começou a fazer a vacinação em massa e a varíola começou a ser combatida nessa época. Então, ele é considerado o pai da vacina, embora essa prática de utilizar material de doença, ela vem de um conhecimento popular. O Jenner já só fez isso numa escala maior, de uma maneira científica. Obviamente, vocês podem imaginar a revolução que foi na época, né? As pessoas, né? Eu vou pegar uma doença, vou pôr uma doença em mim para não ter doença depois, né? Vocês imaginam? Foi a primeira revolta dos antivacinas. Só que isso foi há 200 anos. Hoje, 200 anos depois, não é muito compreensível as pessoas terem o mesmo tipo de reação às vacinas mais modernas, mais seguras e mais elaboradas do que uma crosta de alguém com varíola nas mãos. Tá? Você contando aqui, eu estava lembrando, eu cresci no interior, né? Eu estava lembrando da catapora, né? Quando alguma criança tinha catapora, as mães levavam todas as crianças para brincar com aquela que era para já ter catapora logo de criança, né? Não pegar adulto. E a rubéola, as mães em particular, pelo conhecimento de que a rubéola causava, se ela fosse adquirida na gestação, leva a doenças congênitas graves, as mães então levavam as meninas, levavam suas filhas para ter rubéola em contato com outras pessoas. Quer dizer, é um conhecimento popular, né? Esse é um conhecimento empírico, né? Popular não, empírico, né? Que veio da população. O Jenner só transformou isso em algo científico. Como ele era um cientista, né? E observava isso, ele transformou isso em algo científico. Mas o princípio é o mesmo. É exatamente isso, né? É interessante, Exato. É bem interessante. Não, eu também passei né? por isso, eu fui colocado perto de todo mundo e eu não peguei nada. Bom, tem gente que não reage à vacina também. Eu acho que é o meu caso. É, e, doutor Luiz Fernando, assim, a gente sabe que uma das consequências do envelhecimento fisiológico é que a gente vai tendo uma imunossenescência, né? É uma área, assim, de bastante interesse. O senhor acha que isso tem influência nas respostas às vacinas? É fato que às vezes a gente ouve falar assim, o idoso não responde muito bem à vacina, ou não adianta vacinar, ou às vezes assim, sei lá, tem que fazer mais reforço. Como que é isso? Isso é conhecido, a imunossenescência. Ao longo dos anos, a gente vai perdendo, vamos dizer, bem genericamente, imunidade. É um processo mais complexo, a gente perde linfócito, né? Perde célula de memória, capacidade de reagir mesmo, a gente fica mais propenso a infecções. Acho que as doenças que a gente vai adquirindo ao longo da vida também ajudam, diabetes e outras doenças aí ajudam na perda quantitativa da imunidade. É só a gente ver, né? Muitas doenças têm os idosos, muitas doenças que acometem toda a população, por exemplo, tem os idosos como o grupo de maior mortalidade, por exemplo, influenza, né? Por exemplo, dengue, né? Por quê? Por causa da imunossenescência, por conta da perda da imunidade. Agora, por outro lado, quer dizer, e é isso que é importante ressaltar, a imunossenescência ela não significa não resposta à infecção e também não significa não resposta à vacina. É possível alguma perda quantitativa desse tipo de resposta, mas não significa de maneira nenhuma uma ausência completa de resposta.
Excelente. E aquela história de eu vacinei pela gripe e logo depois eu peguei um resfriado, eu tive um resfriado. Que muitas pessoas associam ao fato assim, né? A gente ouve realmente falar assim, eu não vou Muito. vacinar mais porque eu vacinei e fiquei gripada. Eu ouço muito isso no consultório de geriatria, né? As pessoas às vezes chegam com muito medo da vacinação porque ela ou algum conhecido, né, teve. Eu tive uma gripe muito forte depois que que eu tomei a vacina. Enfim, a gente sabe que existem as reações vacinais, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Desmistificasse um pouco essa crença das pessoas de que a vacina pode adoecer, né? Na verdade, eu também escuto isso bastante, né? Então, a explicação são duas. No caso da vacina da gripe, né, da influenza, primeiro é assim, pode confundir com a reação à própria vacina, porque, e isso vale para outras vacinas, né? Então, o que muitas vacinas causam, a maioria, como é a resposta imune inicial, ela pode dar febre, pode dar dor muscular, pode dar dor de cabeça, pode dar prostração. Então, lembre, nós estamos simulando uma infecção. Nós estamos injetando um agente infeccioso, ou uma parte dele. Então, é normal que você produza sintomas iniciais que possam parecer uma infecção, né? Então, isso é normal para qualquer tipo de vacina. Isso não é grave, é desconfortável, é extremamente desconfortável, pode até dar medo, né? Pode ser desconfortável, mas isso é esperado, porque lembre-se, nós estamos simulando uma infecção, esse é o objetivo, né? No caso da vacina de influenza, aí tem uns confundidores, né? Muita gente fala assim, eu tomei a vacina e fiquei com o nariz escorrendo, dor de garganta. Isso não é efeito colateral da vacina de gripe, porque a vacina de gripe ela é com vírus morto, então ela não produz a doença. Muitas vezes acontece que a vacina de gripe, a vacina de influenza, protege contra a influenza e continuam acontecendo outros vírus respiratórios, vírus sincicial, rinovírus, para-influenza, que não são cobertos pela vacina e a pessoa infere isso ao efeito da vacina ou até a falta de eficácia da vacina. Então, lembrar especificamente no caso da influenza que sintomas respiratórios podem ser causados por muitos outros vírus. Acho que isso é importante, né, da gente lembrar. Mas e quando a gente contraindica a vacina? Existem contraindicações para a vacina? Que tipo de situação eu posso dizer que a vacina está contraindicada? Assim, pode. E as mais importantes, tá? Quase a grande maioria delas, é que algumas vacinas, as vacinas podem ter várias formulações. A vacina lá do Edward Jenner era uma vacina com vírus vivo, in natura. Isso a gente não tem mais, tá? A gente trocou a vacina de vírus vivo por vírus atenuado. É o mesmo vírus da doença, só que ele é atenuado, tá? Então, com menor capacidade, ou quase impossível, de produzir doença, mas produzir imunidade. Tá? Então, tem vacinas com vírus morto, que não tem problema, tem as vacinas com componentes de parede viral, por exemplo, da hepatite B, tem as vacinas modernas que injetam RNA para produzir proteínas de parede que levam à ativação do sistema imune, mas a que tem mais problema é a vacina com vírus vivo atenuado. Tá? São o caso das vacinas de sarampo, rubéola, né? Tem a vacina polio oral, por exemplo, né? A vacina antiga de catapora, a nova não. Então, essas vacinas com vírus atenuados para pessoas que não têm imunidade ou que têm uma imunidade profundamente comprometida, por exemplo, pacientes com doenças oncohematológicas, transplantados de medula, que vocês conhecem bem, transplantados de órgãos sólidos, pacientes com imunodeficiências graves não controladas, como por exemplo AIDS, no momento assim inicial não tratado, essas pessoas podem ter a doença pela aplicação da vacina. Mas isso não vale para a população geral, para a população que tem um sistema imune mantido. Isso também não vale para idosos. Isso é muito raro de acontecer para idosos, só idosos em situações de muita fragilidade. Então, essa é a principal, se não a maior de todas, se não talvez a única indicação
contraindicação genérica para vacinas. As outras são em situações muito peculiares, quem possa ter tido uma reação muito grave, quem possa ter tido efeitos neurológicos que são muito raros às vacinas, mas aí são situações muito localizadas, raras e infrequentes. A maior delas é essa questão da imunidade. Perfeito. E quais são as indicadas para a população 60 a mais, assim, que todo mundo deveria fazer? Então, primeiro, para a população de 60 a mais, vale para todo mundo que é 60 a menos, ou seja, tudo aquilo que não tomou. Tá? Tudo que você não tomou, você pode tomar depois dos 60. Se você nunca tomou a vacina de tétano, pode tomar. Se você nunca tomou a vacina de hepatite B, hepatite A, se você nunca tomou a vacina de pólio, pode tomar. Tá? Então, a primeira coisa. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Mais de 60 pode tomar tudo que não tomou. Especificamente, acima de 60 anos, o que a gente tem hoje? A gente tem comprovadamente o benefício de vacina para pneumonia pneumocócica, tá? Ela é obrigatória, já se mostrou que vacinar pessoas acima de 60 anos não só diminui pneumonia, mas diminui AVC, infarto, tá? Ela tem outros benefícios. E a vacina de herpes zoster, a nova vacina de herpes zoster, né, que é uma vacina com vírus não atenuado, é uma vacina de componente, é uma vacina que reduz a incidência de herpes zoster, que não é uma doença mortal, mas é uma doença extremamente desabilitante e acontece depois dos 60 anos. Mas não esquecer que o idoso pode vacinar tudo aquilo que ele não vacinou ao longo da vida, e são muitas vacinas, felizmente. Pode e deve, né? A gente sempre Pode, bate nessa tecla no consultório. Pode e deve, né? olha, Principalmente os comórbidos, né? Os que têm muitas outras questões de saúde, porque é isso, protege de outras questões, né? Previne infarto, né? Na vigência de um quadro infeccioso grave, previne uma série de outras complicações, né? Como é importante. E lembrar que o Covid também continua, né? Então, Covid, né? Covid, Covid, influenza, influenza, no meio Covid. de uma estação de influenza, essa não é indicada para 60 a mais, é para todo mundo, mas com maior realce para 60 a mais. Influenza, agora vai ter uma vacina interessante para 60 a mais, não está disponível ainda, mas vai ter breve, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito desabilitante para prematuros e para idosos e para os transplantados também, né? Então, assim, vem essa nova vacina, então tudo aquilo que tiver disponível, pessoal, é como a Polly falou, não é que pode, deve. Tá? O que eu estou vacinando com pessoas mais de 60 anos sem vacina para hepatite B, hepatite A, tétano, tem muita gente atrasada com tétano, embora tétano seja mais raro, mas você falou bem, Polly, não é que deve, não é que pode, deve. Deve, né? Certeza. E o que a gente poderia falar sobre a dengue, né? Já que a gente está aí no meio de uma epidemia sobre essa população. Então, voltando na questão da imunossenescência, né? Infelizmente, isso não aconteceu para a vacina de vírus sincicial respiratório, mas muitas vacinas que são aplicáveis para a população geral, elas excluem pessoas com mais de 60 anos dos estudos clínicos. Tá bom? Imaginando, tá, que pessoas de 60 anos respondam menos à vacina e, portanto, a vacina seja considerada de menor eficácia. É um truquezinho da vacina, da indústria farmacêutica. Quanto menos pacientes que eu espero responder menos, maior vai ser melhor vai ser o resultado do estudo e melhor eu vou poder vender a vacina como ela é excelente. Só que isso que não significa que pessoas com mais de 60 anos não respondam. As pessoas com mais de 60 anos respondem a essa vacina da mesma maneira. A vacina da dengue não faz mal para quem tem mais de 60 anos. Eventualmente, alguém com 60 anos muito desabilitado, muito doente, com muita comorbidade, possa oferecer algum risco, porque ela entra naquela categoria das doenças com vírus vivo, atenuado, que eu falei anteriormente. Mas isso não significa que essa população não possa ser vacinada. Ela só não foi incluída no estudo clínico, tá? E por causa disso, as pessoas estão exigindo uma receita médica. Então, com qualquer receita médica simples, uma pessoa com mais de 60 anos pode ser vacinada para dengue. Eu vou abrir uma exceção para aquelas pessoas extremamente doentes, com muita comorbidade, e, obviamente, aquelas com imunossupressão importante, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado.
Perfeito. Bom, eu acho que infelizmente a gente está chegando ao final do nosso episódio. Não sei se a Poliana queria fazer alguma consideração. Não, acho que não. Acho que foi muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos mitos relacionados à vacina. E é algo tão importante, né? Assim, é algo que permitiu que a gente diminuísse doenças infecciosas, que as pessoas pudessem viver melhor, viver mais. Né? A vacinação é algo que está associado aí nas pesquisas, nos estudos, à longevidade, ao aumento da expectativa de vida das populações no mundo todo. Então, que bom que a gente pôde falar sobre isso. Bom, então vamos encerrar. Hoje nós conversamos sobre vacinas, mitos e verdades. Eu gostaria de agradecer novamente o Dr. Luiz Fernando pela sua participação. E a todos os nossos ouvintes, lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com mais saúde e qualidade de vida. Não esqueça de comentar, né, o que você achou desse episódio, sugerir novos temas, né, que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no nosso canal. Até breve!